Mais uma questão também interessante em relação aí a gente poder aprender uma série de coisas para usar. É possível, por exemplo, um cidadão entrar com uma reclamação trabalhista sem necessariamente a presença de um advogado do lado dela? Ou eu tenho que contratar o advogado? A juíza da terceira vara do trabalho de Campinas, doutora Marina Zerbinati, gentilmente aqui conosco. Marina, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News, Marina. Eu agradeço o convite, Heródoto. Boa noite. Boa noite. Marina, a pessoa, então, para fazer uma reclamação trabalhista, precisa necessariamente de um advogado ou ela pode ir lá no Fórum Trabalhista e dizer o que ela pretende? Ela pode sozinha, sem o advogado. Ela pode se dirigir ao Fórum Trabalhista, porque tem essa previsão na nossa legislação. Ela vai sozinha, ela procura o setor lá no térreo, normalmente na distribuição, e ela é atendida por um servidor, que vai pegar os documentos dela e vai fazer o que o advogado faria, anexar, porque hoje em dia os processos são eletrônicos, né? Depende de certificado eletrônico que o advogado tem. Depois de distribuída essa ação por sorteio, por exemplo, em Campinas, nós temos 12 varas. Ela vai para a vara para onde ela foi sorteada, e na vara, no balcão da vara, ela é atendida por um servidor já treinado para tomar a termo, por isso que a gente chama o setor de atermação. E embora não usual, ainda acontece. Em cidades menores, eu creio, aconteça mais. Em Campinas, nós temos uma média de 5 por ano. Eu já peguei várias vezes, né, em audiência, tanto uma parte desacompanhada como ambas. E é possível também, pela legislação trabalhista, você até recorrer aos tribunais regionais do trabalho. E, curiosamente, semana passada, nós tivemos um caso aqui em Campinas, na terceira turma, sexta Câmara, cuja autora, que no caso era recorrida, porque a empresa que entrou com o recurso estava sem advogado. Agora, Marina, quando o juiz recebe pela primeira vez a pessoa que faz a reclamação e o reclamado, ele tenta fazer um acordo, ele tenta fazer uma conciliação antes de começar a briga judicial? Sim, quando o processo chega ao juiz, ele já está ajuizado, lógico, né? E quando as partes se colocam na frente do juiz, que é na primeira audiência trabalhista, a gente tenta entender qual o problema deles e propor uma solução amigável, que nós consideramos seja a melhor para todos. E a gente pergunta primeiro o que aconteceu, onde que está a lide sociológica, e nesses termos, quando as partes estão sem advogados, muitas vezes o acordo é mais viável, porque não tem tantas implicações de custo e acaba facilitando. Agora, Marina, nós também divulgamos aqui outro dia no jornal que o número de ações trabalhistas diminuiu significativamente depois da reforma trabalhista. Por que isso está acontecendo, na sua opinião? A reforma trabalhista, ela trouxe, dentre outros dispositivos, aquele que condena em sucumbência a parte vencida. Então, por isso, houve essa redução. Os advogados tinham por praxe, não todos, mas grande parte, fazer vários pedidos. E alguns eram procedentes e muitos não procedentes. Esses que não eram procedentes não tinham implicação nenhuma para o trabalhador. Ele poderia recorrer sem pagar as custas e muito menos pagar honorários de sucumbência. Com alguns dos dispositivos da reforma, dentre os quais a sucumbência recíproca, aquele que faz um pedido que é julgado improcedente, ele tem que pagar proporcionalmente essa sucumbência à parte contrária. Então, eu creio que os advogados passaram a filtrar melhor os casos que eles entendem devam ser ajuizados. E por isso houve essa queda. Em Campinas, nós verificamos 40% na queda de ajuizamento. Embora, como os processos são muitos, no segundo grau, no TRT, isso ainda não aconteceu e o número é muito grande, chega a 20 processos por dia por gabinete, para cada desembargador. Mas no primeiro grau, de fato, houve essa queda de 40%. Marina,
40% é um número significativo, obviamente, para diminuir a quantidade de processos que tem na justiça trabalhista no país. O chamado acordo extrajudicial, ele também contribui para isso ou não? Ele ainda não está sendo muito utilizado, mas eu creio que deva contribuir. E até tem a ver com o nosso outro assunto da capacidade postulatória das partes, ou jus postulandi, porque o acordo extrajudicial ele tem como requisito que cada parte tenha o seu advogado. Não pode ser um advogado para as duas partes. E eu entendo que talvez a intenção do legislador tenha sido evitar fraudes, como anteriormente nós conhecíamos as casadinhas, em que as partes entravam simulando uma lide, uma briga, para ter a chancela do Poder Judiciário, que a gente chama de coisa julgada e não caber mais recurso e tal. Aí, esse acordo extrajudicial tornou possível que a vontade das partes prevaleça, como há nas outras esferas, na justiça comum, inclusive em ações de família, que também tratam de direitos indisponíveis e créditos alimentares. Tá certo. Marina, muito obrigado pela gentileza, por participar conosco aqui no Jornal da Record News. Eu é que agradeço. Boa noite, Heródoto, e boa noite a todos.